Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda na Palavra. Hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Antes, porém, deixe seu joinha nesse vídeo e nos ajude compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Caso você não seja inscrito por aqui ainda, se inscreva e deixe o sininho ativado para que você receba as próximas mensagens. A palavra de Deus diz assim: pois também Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e proclamou aos espíritos em prisão. Queridos, o texto bíblico a princípio é muito claro. Ele nos mostra o fato maravilhoso de que Cristo Jesus morreu, e Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Olha só o que diz aqui: o justo morreu pelos injustos. Nós somos os injustos, e o justo é Cristo Jesus. Interessante notarmos que Cristo morreu uma única vez. Ele não continua morrendo, Ele não continua sendo sacrificado. No Calvário, naquela ocasião, uma vez por todas, Ele se entregou. E o grande objetivo era nos conduzir a Deus. Se você parar para pensar, é exatamente este o papel da religião. A palavra religião vem de um termo latim, religare, religar o homem a Deus. E foi exatamente isso que o próprio Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos religou, Ele nos deu novamente condições de entrarmos na presença de Deus e principalmente o chamarmos de Pai. E aí diz o texto bíblico que após morrer, Ele tudo fez para a nossa salvação, e Ele foi morto sim no corpo, mas vivificado no espírito. O que isso significa? Isso significa que o Senhor Jesus ressuscitou. E é graças a essa ressurreição que nós temos uma vida cheia de esperança. Nós temos motivos para acreditarmos que sim, há um futuro nos aguardando, porque o nosso Salvador morreu e ressuscitou. O verso 19 fala que Ele proclamou aos espíritos em prisão. No verso 20, acho que vou precisar meditar com vocês nele agora, diz assim que em outro tempo esses espíritos foram desobedientes, mas quando Deus pacientemente esperava nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Interessante notar, que enquanto Noé pregou, ele pregou e pregou muito, mas as pessoas preferiram não aceitar, não acreditar, não colocar fé na mensagem de Deus. E por esse motivo apenas Noé e a sua família foram salvos através da água. Hoje a nossa salvação também se dá por meio da água, a água do batismo. O batismo é uma parte importante no processo de nossa salvação. Se porventura estiver meditando com alguém que ainda não desceu as águas do batismo, faça planos de ser batizado o mais rápido possível, porque o Senhor Jesus declarou que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. É interessante que algumas pessoas se utilizam desse texto para dizer que o Senhor Jesus pregou ao Espírito desencarnado dos mortos que viveram antes de Noé. Isso não faz muito sentido, biblicamente falando, e eu vou tentar dizer para vocês os motivos pelos quais isso não faz sentido. O primeiro, as Escrituras ensinam que as pessoas precisam aceitar a salvação no presente, e que a porta da graça pessoal se fecha por ocasião da morte, ou seja, nós temos a oportunidade de salvação enquanto existe vida em nós. Através da nossa vida nós podemos escolher fazer a vontade do Senhor Jesus ou não. Nós podemos escolher tê-lo como nosso Senhor e Salvador ou não. E esse direito Deus não rouba de nós. Chama-se livre-arbítrio. Outro aspecto, as Escrituras também ensinam que os mortos não têm consciência, ou seja, os mortos não sabem de nada, segundo diz Eclesiastes.
capítulo 9, versículos 5 e 6. Por isso, dizer que esses espíritos são seres conscientes capazes de ouvir e aceitar o Evangelho é algo que contradiz vários ensinos claros da Bíblia. Quando Cristo prega aos espíritos em prisão, ele não está pregando a mortos, ele está pregando a desobedientes. A ressurreição de Cristo é uma poderosa ferramenta de salvação e que declara aos quatro cantos, aos quatro ventos, que o Senhor Jesus vive e é todo poderoso para ser o nosso Salvador. A qual, verso 21, tendo o batismo como figura. Olha que interessante, né? O batismo aparece aqui. Agora também vos salva. Olha só, o batismo é um símbolo de salvação. A gente sabe que o batismo em si só não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Não sendo a remoção da sujeira do corpo, mas a indagação. De uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual subiu ao céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, autoridades e poderes. Queridos, quando Cristo Jesus ressuscita e ocupa de volta o seu lugar na hierarquia celestial, ele tem o domínio de todo o universo de novo. O domínio esse que aparentemente ele havia perdido quando decidiu encarnar, quando decidiu ser homem. E quando ele morre, neste momento o universo suspira e se pergunta: o que acontecerá de agora em diante? E aí ele ressurge da morte, cheio de poder, cheio de glória, para conceder vida eterna a todo aquele que nele crê. Sabe o desejo do meu coração para você? Que você possa crer no Senhor Jesus, possa fazer dele o seu Salvador, possa aceitar o seu suficiente sacrifício realizado na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. E assim, naquele grande dia, quando ele retornar nas nuvens dos céus, você possa receber dele a vida eterna. Me permite orar com você? Santo Deus, tudo que temos e tudo que somos, depomos diante do teu altar e reconhecemos que só o Senhor é nosso Deus. Toma nossa vida em teus braços de amor e completa a boa obra que um dia o Senhor iniciou em nosso viver. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos sim pela água, mas principalmente ajuda-nos a termos uma vida transformada pelo poder do Espírito. Que cheios do Espírito Santo do Senhor, nós possamos viver uma vida em conformidade com o teu querer para cada um de nós. Fica conosco hoje e sempre. Te pedimos este favor no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês.